lembrou, inclusive, que meus primeiros cachês, eu tava tipo, gente, eu tô recebendo dinheiro para dançar, para performar, sabe? Eu não estava acreditando nisso. Mas sim, tua paixão pode ser teu trabalho. Então é bom já botar isso na tua cabeça, que daí você vai desdobrar e você vai destriplar, não sei se existe, mas você vai trabalhar muito duro para conservar isso no longo prazo. Salut la famille! Tudo bom, gente? Olha, hoje é o look marinheiro, grito. Enfim, hoje eu quis fazer um vídeo, eu acho um vídeo bem importante, que se chama Viver de Arte é Possível Sim. Por que eu decidi fazer esse vídeo? É que me lembrou que quando eu comecei essa vida artística, quando eu comecei a performar, quando eu comecei a modelar, eu sempre considerei isso como um passatempo. Eu nunca imaginei que eu poderia um dia começar a viver disso. Do lado, eu fazia estudos na USP de economia, de marketing e tal. E nunca na minha vida eu imaginei que a arte poderia também ser uma opção, né, para viver. Também eu quis fazer esse vídeo porque eu me dou conta de que bastante pessoas na minha comunidade, a faixa é entre 18, 24, 25 e 25 e mais, sabe? Então é um período da nossa vida no qual a gente se busca, no qual a gente tenta escolher quem a gente vai ser, e também um período no qual a gente se reprime bastante, porque tem nossa família, porque tem a sociedade. Então várias vezes a gente quer seguir nosso caminho, a gente quer seguir nosso sonho, a gente quer seguir nossa paixão, mas por pressão e também por medo, a gente vai por outros caminhos. Hoje eu simplesmente quis dar 10 dicas, caso você quer se lançar na arte, para tentar seguir. Foram coisas que me ajudaram e eu acho que pode ajudar outras pessoas. Só um pequeno disclaimer, gente, eu não sou um profissional, eu sou um jovem de 25 anos que quer compartilhar a sua experiência. Eu acho que, sendo modelo, bailarino e hoje em dia influencer, eu tenho bastante uma bagagem bastante ampla na área para poder dar umas dicas simples que todo mundo sabe, né? Mas é sempre bom se lembrar delas. Primeira dica, acreditar na sua parada. O que eu coloquei lá como primeira dica é que se você quer justamente, sei lá, viver de arte, ou nem de arte, de doutor, de advogado, etc, você tem que ter um mínimo de paixão, um mínimo de vontade, um mínimo de ânimo para fazer aquela coisa, porque todo dia, gente, você vai se acordar para fazer aquela parada. Então, se você nem gosta disso, se você nem acredita nisso, eu acho que já no início você não vai ter muita força de continuar no longo prazo. Segunda dica, gente, eu coloquei disciplina. Isso é especialmente válido quando se trata de arte. Eu me dei conta de que a gente considera tanto hoje em dia a arte como uma paixão, como uma coisa que a gente faz por prazer, etc., que a gente deixa ela do lado do prazer. A gente não quer ter nenhuma disciplina. Só que, justamente, se você quer ser ilustrador, se você quer ser, sei lá, performer, você vai ter que ter um pouco de disciplina para justamente atrair os clientes, guardar os clientes, fomentar a sua equipe, e você vai ter um pouco de disciplina para também não decepcionar as pessoas e os profissionais que vão trabalhar com si. Sim, é bom considerar isso como uma paixão, desculpa, porém é bom ter uma disciplina, um horário no qual você vai se acordar,
num horário no qual você vai começar a trabalhar, num horário no qual você vai começar a mandar mails, etc. Porque deixar isso só do lado da paixão, gente, dura um ano, sabe? Mas depois, quando as dificuldades e quando os desafios aumentam, se você não tem um certo disciplina, um certo agendado, vai ser um pouco difícil. Por isso que eu sou o doido, eu sempre faço muito to-do list, eu sempre faço muitas listas. Terceira dica, gente, ela é muito importante para mim. Paixão, sim, e trabalho. Porque eu coloquei ela já no início, assim, das dicas, e que bastante vezes, no meu caso, eu nunca, como falei no início, eu nunca acreditei que eu poderia viver de dança, eu poderia viver de modelo, que eu poderia viver de ser influencer. Então, eu nunca dei aquela importância que isso merecia. Me lembrou, inclusive, que meus primeiros cachês, eu tava tipo, gente, eu tô recebendo dinheiro para dançar, para performar, sabe? Eu não tava acreditando nisso. Mas sim, tua paixão pode ser teu trabalho. Então é bom já botar isso na tua cabeça, que daí você vai desdobrar e você vai destriplar, não sei se existe, mas você vai trabalhar muito duro para conservar isso no longo prazo. A dica número 4 é a dica que vai deixar as pessoas um pouco valorizar financeiramente a sua arte é fundamental. Eu acho que isso deveria ser a dica número 1, gente. É que tantas vezes, como eu falei na dica precedente, eu estava tanto feliz de começar a viver de arte, de dança, etc., que eu estava pronto a aceitar qualquer tipo de cachê. R$100 para fazer tal job de performance, tá bom. 150, tá bom. Porém, gente, quando se pensa que isso é seu trabalho, você pensa também em pagar as contas, você pensa também em viver, né, disso. Então, você tem que começar a definir um cachê mínimo que você vai aceitar. Aquela coisa pelo qual você vai aceitar sair da sua casa. Você não sai da sua casa por um valor menos de tal, sabe? E eu acho que isso vai também começar a ativar a lei da atração. Por mais que você mentalize, não, gente, eu não saio de casa debaixo desse cachê, finalmente você vai começar a atrair, de alguma forma, aqueles jobs que você merece. Não sei se faz sentido o que estou falando, mas é muito importante, gente. Eu vejo que a gente considera tanto a nossa paixão como um favor que a gente está fazendo para os outros, que a gente esquece, gente. A gente esquece de cobrar aquele cachê que a gente merece. Você não está fazendo um favor, você está fazendo um serviço. O serviço no sentido de trabalho. Então, todo serviço, todo trabalho merece o cachê na altura. Desculpa se estou olhando aqui, que eu escrevi tudo no quadro. Dica número 5, optimizar a sua arte. Isso é bastante importante, e que às vezes a gente está tão focado. Gente, eu quero fazer um gibi, aquele livro, um gibi. Eu quero ser ilustrador, fazer um gibi, quero fazer um gibi, quero fazer um gibi. Porém, todo o tempo que você vai dedicar fazendo o seu gibi, vai ser um tempo no qual, de repente, não vai ter entrada de dinheiro. Então é bom você, mesmo se teu desafio final, aquela tua vontade final é fazer um gibi, é bom também, de alguma forma, optimizar a sua arte. Tipo, dar uns cursos de desenho, fazer uns tutoriais, vender a sua arte online. Eu sei que tem bastante plataforma hoje em dia, tipo Etsy, sei lá, Instagram também pode ser uma forma de atrair clientes, tá? Então é bom optimizar ao máximo a sua arte. Se você quer ser bailarino para Beyoncé, até chegar nesse ponto é bom você dar cursos de dança, sabe? Depois eu coloquei distinguir inspiração de ciúme, porque é verdade que hoje em dia Instagram, sei lá, YouTube são redes sociais incríveis, no qual a gente podia se conectar com as pessoas, no qual a gente podia achar inspiração, etc. Porém, temos que reconhecer que também é um lugar no qual às vezes tem bastante coisa que a gente não tem coisas que a gente queria ter, tem pessoas que estão viajando, tem pessoas que estão fazendo coisas muito bacanas, etc. Então, isso dentro da nossa arte, às vezes pode nos fazer duvidar da gente, pode nos fazer achar que o que a gente está fazendo não é tão valioso assim. E não, justamente por isso que eu sempre falo,
Você tem que seguir as pessoas que te puxam para cima, você tem que seguir as pessoas que vão te inspirar a fazer o melhor e não as pessoas que vão te fazer sentir aquele sentimento de ciúme. É muito importante isso no teu processo artístico. E justamente, dica número 9, eu coloquei o tempo é o maior mestre. Não é porque fulano estão conseguindo viajar graças à arte deles, não porque fulano está conseguindo tocar ou performar em tal lugar, não é porque tal pessoa conseguiu fazer aquela exposição e você não, que significa que o que tu está fazendo não é bom. Acredita no seu tempo, acredita no seu processo artístico. Demorou 4 anos para mim antes de conseguir viver de arte, demorou 2 anos e meio antes de receber meu primeiro cachê de influencer, demorou 2 anos antes de receber meu primeiro cachê de bailarino. Então tudo isso é um processo. Para algumas pessoas vai demorar um dia, para outras vai demorar, sei lá, 2 anos, 3 anos ou mais. Mas se você tem aquela paixão que eu falei no início, você vai focar e você vai continuar. E a última dica é só vai, não tenha medo de errar. Porque justamente às vezes a gente tem tanto medo de se lançar naquela arte, de se lançar naquela nossa paixão, que a gente simplesmente não tenta. Meu exemplo, por exemplo, eu quis fazer YouTube há muito tempo, porque tem uma prima que vive de YouTube. Como ela tinha o último, eu sempre falo esse exemplo, mas como ela tinha todo o material, como ela é linda, etc., eu sempre falei, isso é pra ela, eu não sou valioso. Tudo bom, hoje eu só tenho algumas vistas no YouTube, mas pelo menos estou muito feliz fazendo isso me faz bem, é meu momento, minha parênteses na semana. Então, se isso me faz bem, eu tenho o direito de continuar. E não tenho que ter medo porque eu não tenho aquele material, etc, etc. Enfim, então eu te aconselho também de seguir algumas dessas dicas. Eu sei que não foi nada incrível, eu não revolucionei ou eu não inovei com essas dicas, mas eu acho que são coisas simples que a gente pode se lembrar para poder justamente ter mais força para ir correr atrás da sua coisa. Enfim, olá gente, hoje esse tipo de assuntos são para mim uma paixão que às vezes eu acabo me enrolando na língua, mas espero que vocês conseguiram entender um pouco. Bisu, GT. Amo vocês.